interessante para vocês, acerca de como ouvir a voz do Senhor, como identificar se é o Senhor falando e quais os meios que o Senhor usa para falar com a gente, amém? Antes de mais nada, eu convido vocês a, se gostarem do vídeo, dar aquele like, tá bom? Se gostarem mais ainda, que possam estar se inscrevendo no meu canal, para que aí vocês venham receber mais vídeos sobre a palavra de Deus, de como se chegar mais perto do Senhor, amém? Esse é o objetivo do canal. Para começar o vídeo aqui, eu vou estar lendo um versículo que está em João 10:27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Aqui na palavra de Deus está dizendo que como nós somos ovelhas do Senhor, a gente conhece a voz. Todas as ovelhas, ela conhece a voz do pastor. Quem é o nosso pastor? O Senhor Jesus, amém? Então nós conhecemos a voz do Senhor. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, a nossa vida muda a primeira coisa que acontece, que ela não torna a nossa vida, que a gente mesmo, dentro de nós, conseguimos perceber, é que nós não somos mais donos da nossa vida. Sempre quando a gente tenta fazer algo errado, sempre nossa consciência vai estar lá, falando, não faça isso. E não é com a nossa consciência, é o Espírito Santo, é o próprio Senhor falando com a gente, amém? Então eu marquei aqui algumas, né, tem mais modos que o Senhor usa para falar com a gente, mas alguns modos que Ele já usou para falar comigo. Aí eu vou estar usando algumas experiências também minhas, pessoais, que Deus falou comigo através dessas experiências que eu vou estar falando para vocês. Através da oração. Você já orou alguma vez e aí você ouviu alguma coisa? Por exemplo, você está orando para determinada coisa e aí você sente de fazer outra coisa no meio da oração. Como eu fiz naquele vídeo do perdão, isso aconteceu comigo através da oração. Eu estava orando, estava fazendo uma campanha com meu esposo. Lá tá mais relatado o que aconteceu naquele vídeo. Vocês dão uma olhada lá depois. Eu estava fazendo uma campanha com ele pelo nosso casamento, que a gente estava noivos ainda, a gente ia se casar. E aí a gente começou a fazer a oração. E aí do nada o Espírito Santo me chama para que eu venha fazer uma oração para perdoar uma certa pessoa que tinha acontecido algo. E eu tava com aquilo no meu coração e eu não tava conseguindo perdoar a pessoa e nem seguir em frente. Então quanto mais eu tava sentindo a presença de Deus, daqui a pouco veio lá, Deus falando comigo. Começa a orar por aquela pessoa e limpa o seu coração. Aí eu, graças a Deus, obedeci, porque é isso que a gente tem que fazer quando a gente escuta a voz do Senhor, a gente tem que obedecer. E foi isso que eu fiz, eu obedeci a voz do Senhor, orei, graças a Deus consegui perdoar essa pessoa. Lá naquele vídeo tá mais relatado, depois vocês veem mais, tá bom? Mas através da oração Deus me usou desse modo, tá bom? Deus usa muito meu esposo também através da oração, ele tá orando uma coisa e Deus vai falar pra ele fazer tal coisa. Aí quando termina a oração ele já chega e já fala, ou é algo na hora assim, ele vai também e já faz. Quem começa a chegar mais perto do Senhor, gente, Deus vai usar de todos os modos que Ele quiser pra que Ele venha falar com você. Amém? E comigo também já falou através da oração. Ele também fala através de sonhos. Ele também já falou comigo através de sonhos. Teve um dia que, tava bem no comecinho do nosso casamento, a gente tinha tido uma discussão ali, só que a gente tava tão assim, sabe? Que a gente não quis resolver. Aí a gente falou, aí eu peguei e falei, quer saber, não vou resolver nada, vou dormir. Aí os dois foram dormir, tudo. Aí é aquela velha história, né? Que fala que quando você briga com seu esposo, você não se reconcilia com ele, um espírito ali fica ali dormindo entre vocês dois. E realmente é pura verdade isso, gente. Porque a gente foi dormir e tudo. Quando foi de madrugada, tive um pesadelo terrível. Que não era um pesadelo, eu acredito ali que tenha sido uma visão espiritual através de um sonho. Que eu tava dormindo, a gente não quis resolver na hora, a gente foi dormir. De madrugada, eu tava sonhando, né, que não era um sonho, mas eu tive essa visão misturada com um sonho. Que no meu quarto eu vi entrando um demônio enorme, que ele era tão grande, gente, que ele se abaixava assim pra conseguir passar pela porta. Ele não atravessou a parte de cima da porta, ele veio e se abaixou pra mostrar que ele tava bem grande mesmo. Um demônio muito feio, todo preto. Eu não consegui ver o formato dele, mas não deu pra ver o rosto, mas eu vi duas bolinhas vermelhas assim no olho dele. E ele tava todo enorme, assim, preto. Enorme, gigante. Se abaixava, assim, pra entrar no meu quarto. E aí quando eu vi ele, eu fiquei paralisada, assim, não conseguia me mexer. E o meu esposo tava virado pro canto. E eu lembro que eu tentava gritar o nome dele e ele não tava escutando. E na hora que ele me viu e começou a vir, assim, pro meu lado, aí eu entrei em pânico, comecei a clamar a Deus. E em pensamentos, né, eu não tava conseguindo falar. E aí na hora que ele tava chegando perto de mim, que eu ia
sabe? Antes de eu começar a clamar, né, que eu vi ele assim, eu não tava acreditando. Na hora que ele tava chegando perto de mim, que ele me viu, que ele começou a chegar perto de mim, e eu tentei clamar a Deus, a voz já não saía mais, aí aconteceu aquilo que eu acabei de falar, que o meu esposo tava dormindo virado pro canto, aí ele passou por cima de mim, esse demônio, passou por cima de mim, e na hora que ele chegou bem perto de mim, na hora que ele foi passar por cima de mim, ele deitou bem bem no meio, assim, de nós dois. E aí eu acordei assim num susto, com o coração tava quase voando pela boca. E aí realmente eu entendi que realmente essa é a pura verdade. Se acontece isso na sua casa, tenta resolver o mais depressa possível, sabe? Se um tá com raiva, muito não consegue falar, deixa a pessoa se acalmar, mas resolve antes da hora. Porque realmente é a pura verdade do que acontece, sim. A briga e a intriga, ela não é de Deus, ela é do diabo, então ela vai fazer de tudo pra querer destruir o seu casamento. Ele vai fazer de tudo, porque família é mistério de Deus. Então o marido vai fazer questão de querer destruir a sua família, amém? Então temos que ter sabedoria, como eu vou estar ensinando no vídeo das mulheres, tá bom? No vídeo especial do Dia das Mulheres. E aí o que aconteceu? No momento que ele deitou, eu acordei, né? Aí quando foi no outro dia eu conversei com ele tudo, a gente se resolveu. E a gente faz de tudo pra, se acontecer alguma coisa ali, a gente resolve antes de dormir, porque a gente não quer ficar com aquilo, tá bom? Depois disso também, que passou um tempo, eu tava orando na minha casa, porque quando eu faço limpeza aqui, eu unjo aqui os móveis e começo a orar. E aí Deus fala comigo através da oração, como é o primeiro tópico aqui, né? E aí Deus falou comigo, unja as tuas mãos e ora em cima da sua cama, por cima da sua cama, né? Eu coloquei as mãos na minha cama e comecei a orar. E aí eu falei pra Deus se aquele demônio foi realmente real, se aquele demônio tinha sido mesmo, que eu sei que foi real, amém? Mas eu comecei a falar assim pra que se realmente fosse algo que não fosse coisa da minha cabeça, que Deus viesse tirar. Porque antes de eu conhecer o meu esposo, gente, eu não tinha nenhum entendimento de nada sobrenatural. A minha igreja ela é muito, o ministério que eu estava congregando, não tem essa questão de dons, não tem nada dessas coisas. Então a minha igreja, eu tô aprendendo lá do pentecostal agora, com meu marido. Então, muitas coisas eu ficava meio sem saber se era verdade, se realmente era Deus falando comigo ou se era coisa da minha cabeça. Então, graças a Deus, eu já tenho mais uma visão diferente, que eu tô aprendendo bastante coisa com meu professor, que ele é meu professor, meu marido, e ele me ensina muitas coisas sobre isso. E aí, realmente, eu coloquei as minhas mãos ali na minha cama e repreendi aquele mal, e graças a Deus a gente faz de tudo pra tentar resolver o mais rápido possível, pra que a gente não precise dormir com aquilo ali, né, pra não acontecer algo assim de novo. Mas se acontecer isso com você, gente, resolva na hora, não deixe acontecer depois, porque a gente sabe o que está acontecendo aqui no mundo carnal, mas no mundo espiritual a gente não sabe, amém? Outro meio que o Senhor tem para falar com a gente é através de visões. Esse sonho que eu tive, eu creio que foi mais ou menos uma visão também, sabe? Eu ainda não tenho esse dom aprimorado em mim, mas se for da vontade de Deus, logo logo Ele abre minhas visões espirituais para que eu venha ter alguma visão e aí eu vou estar conseguindo estar explicando esse lado mais pra vocês. O meu esposo, ele é muito usado através das visões. Deus mostra muita coisa pra ele. Amém? Então isso é real, é de Deus sim, tá na palavra de Deus, tá bom? Outro meio que o Senhor tem pra falar conosco é através dos profetas, que realmente eu não acreditava também em profecia. Como eu falei pra vocês, meu ministério não era disso. Então eu pensava que isso daí não era coisa tipo, sabe? Eu pensava que era coisa pra mais outras pessoas evangélicas. Eu pensava que aquilo não era pra mim. Eu fazia essa separação, sabe? E aí eu vou estar lendo uma palavra de Deus pra vocês que tá em 2 Pedro 1, 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, e falam ainda até hoje, amém? Muitos vasos, desde quando eu conheci o meu esposo, eu comecei a andar com ele em vários ministérios, e aí eu já recebi várias revelações de Deus. Eu até marco no meu caderno para que eu não venha esquecer. O avô dele é pastor e também foi um dos primeiros vasos que veio profetizar sobre a minha vida. Profetizou várias coisas, profetizou sobre o nosso casamento, que graças a Deus deu tudo certo. E uma amiga nossa, que é uma senhorinha de quase 100 anos de idade, que ela também fala conosco muito também, ela é muito usada pelo Senhor. Ela também profetizou coisas sobre o meu casamento também, profetizou de como o Senhor ia nos usar na casa do Senhor. O avô dele
Eu recebi também uma profecia de uma irmã um dia que eu fui no ministério, que Deus ia usar ele na pregação, que ele já vem recebendo isso acho que desde quando ele era criança, ele vem recebendo essa profecia, e que ia me usar no louvor, que é algo que realmente é um particular meu com Deus, que é algo maravilhoso, que eu amo muito fazer. Eu estudo música, eu faço aula de canto, faço aula de teclado, e então é algo que eu quis me aprofundar ali, porque eu já sabia que é algo que Deus tinha através da minha vida. Também um dia eu conto como a gente pode descobrir o chamado que Deus tem na nossa vida, eu faço um vídeo pra vocês, tá bom? Esse daqui é mais pra gente saber os meios que Deus usa pra falar conosco. E esses são os modos que ele já usou pra falar comigo. E ele tem vários outros modos também, amém? Às vezes você tá andando na rua e vê uma pessoa e começa a falar sobre, Deus mandou te dizer isso, sabe? Depois eu faço um vídeo pra vocês saberem como que a gente pode interpretar o que é de Deus e o que não é, amém? Se bater com a palavra de Deus, se você vê que é algo que não contraria a palavra de Deus, sim, é de Deus, amém? Aí eu vou estar fazendo um vídeo mais certinho pra vocês estarem mais ou menos entendendo como que a gente pode entender se a profecia ela é de Deus ou não. Porque infelizmente na palavra de Deus diz que haveriam sim falsos profetas, pessoas que iam profetizar coisas na nossa vida, e que se a gente tomar posse, a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar, sabe, indo em coisas que não tem nada a ver, entendeu? Que não é da vontade de Deus, e às vezes ela vem quebrando a cara, amém? Porque às vezes vem uma pessoa e profetiza, Deus profetizou que essa pessoa é de Deus pra você. Aí você tá orando pra ver se é de Deus mesmo antes, aí o maligno sabe disso e ele envia uma pessoa pra falar pra você que, não, Deus tá falando que é essa pessoa sim. Aí você vai e entra na situação com essa pessoa, é onde você quebra a cara. Por quê? Porque às vezes não é da vontade de Deus e você foi ali na profecia, numa falsa profecia, caiu e infelizmente caiu na armadilha, entendeu? Então, infelizmente, tem pessoas no mundo que fazem isso sim, mas tem os bons profetas, que são verdadeiros profetas, homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que realmente falam o que Deus quer falar para a sua vida. Também, como eu já recebi, eu marco tudo no caderno, todas as revelações que eu recebo, porque pra mim ver que cumpriu aquilo que Deus falou, e também para que eu possa agradecer o vaso. Se eu encontrar ele, né, um dia, ou ele ou ela, eu posso estar agradecendo e falar que realmente para poder edificar mais a fé deles, amém? Então esses são os modos que Deus fala. Aí como a voz de Deus, uma opinião particular, gente, ela é uma certeza, não tem como você ver que tá errado ali, sabe? Às vezes você tá andando na rua e do nada você ouve alguma coisa falando pra você. Igual naquele dia que eu contei num vídeo pra vocês, acho que no primeiro vídeo, que eu contei que uma história sobre o meu dinheiro, que eu tava indo pro curso, e aí eu levei o dinheiro certinho, eu não sabia que tinha aumentado a passagem, então eu tinha levado, aqui em São Paulo a passagem tava R$4,30 e agora aumentou pra R$4,40. E aí eu levei R$8,60 pensando que a passagem ainda tava o mesmo tanto de antigamente. E aí o Espírito Santo falou pra mim, leva mais 50 centavos, né? Aí eu não dei ouvidos, né? Eu falei, por que eu vou levar 50 centavos se depois eu vou perder o dinheiro na rua, não sei o quê. E aí eu acabei não levando. E aí onde eu paguei mal mico, porque o cobrador foi e quis... falou pra mim, fez questão de me chamar, né? Tá certo, né? Tá faltando dinheiro, né? Ele veio falando que tava faltando 10 centavos e eu não tinha mais nada pra dar na hora que eu tinha levado o dinheiro certinho. Então realmente foi a voz de Deus falando comigo. Amém? Teve uma outra história também muito interessante, que quando eu trabalhava próximo do centro de São Paulo. E aí quando eu ia embora eu passava em frente a uma loja de salgados pra poder chegar no ponto de ônibus. E passava num bequinho assim, onde ficavam muitos moradores de rua, né? Aí nesse dia eu tava indo pra casa tudo, fui pro ponto de ônibus. Quando eu tava passando por esse bequinho, tinha um morador de rua que ele tava pedindo pra todo mundo alguma coisa. E aí, na hora que eu fui passar perto dele, um casal passou na minha frente. Aí ele não viu o casal, ele não me viu e viu o casal. Aí ele foi chamar o casal parou lá. Aí, na hora que eu tava passando perto dele, o Espírito Santo falou pra mim, vai lá, compra um salgado. Falou bem assim, gente, vai lá, compra um salgado. Deus me deu até a lojinha, aquela lojinha. Ele não me falou pra mim em outros lugares comprar outra coisa. Não, ele falou, vai nessa lojinha, compra um salgado e entrega pra ele. Aí eu vi que o casal tinha parado lá, né? Eu falei, pensei, não vou não, porque o casal tá lá, o casal foi lá dar atenção pra ele, então o casal vai ajudar eles, né? Aí eu acabei nem indo. Gente, quando eu cheguei naquele ponto de ônibus, digamos que 99,9% dos ônibus que sobe lá, eu posso pegar pra mim ir embora pra casa. E aí não tava subindo um ônibus sequer que dava pra mim ir embora. Parecia que todos os ônibus não iam me levar pra aquele lugar lá. Todos os ônibus que estavam subindo não iam pra onde eu queria ir. E só tava subindo um ônibus que eu não ia usar. E o Espírito Santo falando, vai lá e compra o salgado e leva pra ele.
Aí eu tava esperando. Gente, eu fiquei acho que uns 10 minutos ali naquele ponto. E não subia um ônibus. Nunca aconteceu isso. E depois que aconteceu essa história, nunca mais aconteceu se repetir esse tipo de coisa. Porque é muito ônibus. Não tem como não passar um ônibus que eu não precise usar. Amém? Então eu tava passando um ônibus que ia pra outros lugares. E não tava passando um ônibus que eu precisava usar. Eu falei, ah não, eu vou ter que ir lá. Aí tudo bem, demorou uns 10 minutos, eu vi que não tava subindo o ônibus que eu precisava. Eu vi que era Deus mesmo, que era a voz de Deus. Eu fui lá, comprei o salgado e desci pra entregar pra ele. Na hora que eu cheguei perto dele, o casal já tinha ido embora. E aí ele pegou e falou, na hora que ele foi pedir pra mim, eu já entreguei, né? Aí ele, ai moça, nossa, bem na hora que eu ia te pedir mesmo alguma coisa, porque eu nem jantei ainda, eu tô morrendo de fome. Ninguém tinha me ajudado com nada ainda e eu vou aqui sentar aqui e vou jantar agora. Nossa, gente, na hora eu falei, meu Deus, era a voz do Senhor. Eu não sabia que o casal não tinha ajudado. Na minha mente o casal ia ajudar, porque se o casal foi lá pra perto dele e ficou perguntando o que era, né? Se o casal foi lá, eu pensei que ele ia ajudar. Mas se Deus tá falando pra gente fazer as coisas, é porque Deus tá vendo todas as coisas. Deus já sabia que esse casal não ia ajudar. Então se Deus manda, gente, faça. Vale muito mais a pena obedecer do que sacrificar, tá bom? Deus fala tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida, pra vocês verem. Ele quis que eu ajudasse uma pessoa e eu ajudei. Ele tava cuidando de mim naquela hora do dinheiro, eu não quis obedecer, eu não obedeci, mas eu vi que eu paguei meu micão lá. E eu não precisaria ter pagado se eu pegasse dinheiro a mais e levasse. Amém? Então, a gente tem que sempre estar atento à voz do Senhor, porque a voz do Senhor ela é uma certeza que se você seguir, você sabe que você não vai quebrar a cara. Todas as vezes que eu fui na voz do Senhor, eu obedeci, realmente era Deus mesmo falando. Depois eu até falo, até pro meu esposo, caramba, bem que Deus falou pra mim fazer isso mesmo. E ainda bem que eu fiz, porque deu tudo certo. Porque realmente dá, gente. Deus, ele não quer cuidar de você só em horas ruins. Ele quer cuidar de você nas horas boas. Ele quer cuidar de você em cada detalhinho, sabe? Em cada coisinha assim na sua vida. Então ele quer estar na sua vida nessas horas. E não quer que você chegue e ajoelhe no seu quarto somente quando você precisa. Mas você tem que chegar, falar com ele, conversar, né? Porque a oração ela é um diálogo entre você e Deus. Conversar com Deus em todos os momentos. Em pensamento, sabe? Tá lavando a louça, fala com Deus. Tá limpando a casa, fala com Deus. Amém? Deus, ele quer ser o seu melhor amigo, ele quer estar junto com você em todos os momentos, não só em momentos grandes, em momentos de perigo, em momentos de tipo de coisa, amém? A gente tem que estar sempre com os ouvidos abertos à voz do Senhor. Como eu falei pra vocês nesses tópicos aqui, ele fala conosco em vários outros jeitos também, amém? Depende de cada um. Tem pessoas que Deus fala muito mais através de visões, tem pessoas que Deus fala muito mais através de sonhos, tem pessoas que Deus fala muito mais no íntimo, amém? Porque também tem esse daqui, né, o profetas, através de profetas, mas eu amo que profetas falem comigo, mas não tem nada melhor do que a gente ouvir a voz do Espírito Santo lá dentro de você, sabe? Porque você sabe que Deus tá falando pertinho de você, ali junto com você, tá bom? Ele pode falar em várias coisas, às vezes você tá hoje orando do nada no chão e Deus fala, levanta, pega um óleo e jejua, e se consagre, ou consagre alguma coisa, sabe? Coisas assim que você não tá nem pensando e às vezes Deus vem com aquela voz, assim, você vai e faz. Amém? Se é algo que você sabe que é da vontade de Deus, da parte de Deus, faça. Tem um tempo atrás que eu tava fazendo uma campanha de madrugada e aí eu tava orando no chão e aí Deus falou, levante, se unge e continua a oração. Quando eu limpo a casa, às vezes Deus fala, use o azeite e consagre algumas coisas da sua casa. Ou consagre as paredes da sua casa, ou amém? Então, Deus sempre vai estar falando em todos os momentos, em cada momento. Cabe a nós dar essa liberdade ao Espírito Santo, porque ele não é que nem um maligno, que ele sai entrando na sua casa pela brecha, já entra logo por brecha. Não bate nem na porta, entra lá e pensa que pode fazer aquilo que ele quiser. Deus não, Deus é o próprio amor, então ele vai bater na porta. Se você ouvir a voz e abrir, amém? Ele entrará e ceará conosco, como ele diz na palavra dele. Amém? Que é a palavra de vida, que é a palavra de renovo, que é a palavra de transformação, que é a própria verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Que esse vídeo possa ter edificado muito a sua fé, muito a sua vida, em nome de Jesus. Que você possa ter uma semana abençoada. Até o próximo domingo agora, depois de amanhã, que eu estarei postando um vídeo do Dia das Mulheres especiais, dando dicas de como a gente pode ser uma mulher melhor, o que Deus quer da gente através da palavra dele. Amém? Que esse vídeo possa ser de grande edificação na sua vida. Esse e os outros vídeos que eu vou trazendo também. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, comenta, compartilha, amém? Que vocês possam ficar com Deus. Fiquem na paz do Senhor, amém? Tchau!